Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz aí com o Senhor? Irmãos, para quem não me conhece, eu sou Joane, sou pastor aqui na Nova Aliança Ágape. Desde quando eu descobri que eu iria pregar aqui, eu falei para o pastor Zé Luiz, falei, não moço, bota outro. Porque eu acredito de todos os homens que vai subir, ou já subiram aqui, eu sou o mais caldinho de peteca. Para falar sobre paternidade, né? Para falar sobre paternidade. Talvez outro assunto eu sou talvez o menorzinho da casa de Jessé, mas para falar de paternidade eu sou. E eu já tinha programado de falar isso. Há uns 25 dias atrás, eu ganhei essa garrafa da minha esposa. Super paizão, né? Número 1, não era dia dos pais, não era nada. E nós vínhamos conversando dentro do carro. E eu falei para ela assim, amor, pastor Feitosa disse assim, você precisa reconhecer seus erros. Os homens reconhecem os erros, né? Eu falei, amor, eu não sou o melhor pai. Eu não sou o pai número 1. O Leandro, a gente praticamente cresceu na mesma quebrada, né? Ele morava na casa da avó dele a 2 quadras da minha casa, 3 quadras da minha casa. E o testemunho dele mais ou menos parece com o meu. Eu estava discipulando mais minha esposa segunda-feira, uma moça em casa. E eu comecei a perguntar a história dela, né? Dizer, como é a tua história? E ela disse, não, meus pais são separados e tal. E ela foi começando a contar, né, com muita honra sobre o seu pai, porque ela lembra. E eu tenho uma memória muito boa, depois que eu aceitei Jesus Cristo. Antes de aceitar Jesus Cristo, minha memória era bem ralinha, bem fraca. Eu não tenho lembranças de infância, de criança, sabe? Criancinha, como o Leandro falou, de 5 anos. Mas eu cresci com uma frase da minha mãe, que ela dizia assim, quando ela estava zangada com a gente, né? Ela dizia assim, tomara que tu não seja como seu pai. Ou para mim e para o meu irmão, ele deve lembrar dessa frase. Ela falava isso, olha, com 2 meses, 1 mês e 2 meses, teu pai nos colocou para fora de casa, vocês na chuva. Então, quando eu me converti, a mesma história do Leandro, eu vou resumir. Eu nunca tive bicicleta, eu nunca tive todas essas coisas. Então, talvez eu não seja referência para falar de paternidade, de como ser, mas de como não ser, eu tenho uma referência para falar para você. Então, eu cresci nisso, e quando eu aceitei Jesus Cristo, não se falava de cura, né? De cura, tanto como se fala hoje, de paternidade. Quando eu conheci Cristo, a gente não tinha tanto esse negócio de cura, de ter o pastor Nonato, né? De botar, meu filho, senta no colo aqui, aquele negócio todo, aquela cura. Até porque era uma confusão dentro da igreja, porque, a cura interior é do diabo, é regressão, é não sei o quê, né? Tinha tudo isso. Então, quando eu me converti, eu comecei a olhar para os referenciais. E eu tenho uma sorte hoje de ter eles aqui dentro. Meu primeiro referencial, para quem não sabe, e já falei isso, foi o pastor Vanderlei, foi o meu primeiro pastor, está aqui hoje. De referencial, foi meu primeiro pastor quando eu aceitei Jesus Cristo na Shalom. Eu aceitei Jesus na comunidade evangélica Shalom. A palavra, eu tenho uma mensagem com
o nome significa lembrar, né? E o homem precisa lembrar e ser grato. Como o Leandro disse, ninguém chega a lugar algum sozinho. E nosso primeiro pastor foi pastor mesmo. A pastora Antônia era pastora da igreja, mas o primeiro pastor de adolescente foi o pastor Vanderlei, mas a pastora Célia. Era mais a pastora Célia, mas o pastor Vanderlei estava lá. Os meninos eram tudo criança. Minha segunda referência está aqui também, o pastor Ricardo. Eu não sabia que ele ia estar aqui agora, mas honrar ele diante da igreja. Na verdade, ele nem era pastor na época, era apenas o nosso amigo. E nós queríamos... A nossa referência era ter o pastor Ricardo. E minha esposa falou isso esses dias. A nossa referência de ter uma casa legal era ele. A nossa referência de ter uma família estruturada era ele. A nossa referência de ter filhos abençoados era ele, de ter uma esposa. Então, de todos os rapazes que chegavam na igreja, a referência sempre foi o pastor Ricardo. E o relacionamento que ele tinha com o seu Ataí também, né? Tesouro, meu filho. Aí ele ficava zangado, o pai dele chamava ele de tesouro. Nós só lembrávamos do Kiko, né? Tesouro. Então, os nossos referenciais maiores sempre foram, e eu costumo dizer que os nossos referenciais estão aqui hoje. Então, o tema desse congresso é Despertando a Paternidade. Ela já está aí dentro de você, ok? Ela já está aí. Então, hoje eu tenho 2 filhos, uma meninazinha de 7 anos que está virando moça, e um rapaz de 2 anos que vale por 3. Eu acho que ele não roubou não, ele herdou da gente, né? Do meu irmão, eu acho. Abençoadinho de cabeça para baixo. E as nossas referências sempre foram os homens. Eu costumo dizer para a minha juventude que os nossos heróis estão dentro de casa, ok? Os nossos heróis não estão no Rio de Janeiro, nossos heróis não estão fora, nossos heróis estão aqui, porque são referências de pais. A gente sabe que tem erros. E aí quando o pastor Feitosa sentou para pregar hoje aqui, aí o cara vai se... Moço, como é que eu vou pregar depois, hein? Como é que é? Quando eu aceitei Jesus Cristo, como eu falei, e eu vou falar do outro, que é o pastor Raimundo Nonato. Eu pensava que ele estava sentado aqui. Quando eu aceitei Jesus, nós éramos de uma igreja totalmente renovada. Eu acredito que era a melhor igreja que tinha nessa cidade, era a nossa. Uma igreja livre, uma igreja que a gente podia ir de short, né? Uma igreja que era livre, moço. O negócio era bagaceira boa, santa. Então, quando chegou um tempo na nossa vida que nós éramos, como a nossa geração era uma geração órfã, então a nossa geração ela não queria uma estrutura, a nossa geração ela não queria um negócio, né? Ela queria paz, ela estava atrás de referenciais de paz, porque nós sabíamos do Evangelho, nós sabíamos do Espírito Santo, nós sabíamos das coisas que acontecia, do poder de Deus, nós já experimentávamos isso. E um dia nós conhecemos um homem, de ouvir falar, cada um foi ouvindo falar, tem um homem na cidade chamado Raimundo Nonato. Raimundo Nonato, que é esse homem? Aí ele disse, ele está na primeira igreja batista, mas é brincadeira, ir para uma igreja daquela lá não dá. Eu falei isso essa semana para ele. E nós fomos uma debandada de jovens, a maioria é órfã. E o pastor falou da primeira menção hoje, o pastor Feitosa. Um dia Jesus na beira do poço, alguém chega para ele e pergunta assim, como é que nós devemos adorar? Nós devemos adorar aqui, nós devemos adorar lá na igreja, nós devemos adorar no quarto, nós devemos adorar onde? Ele responde dizendo assim, olha, nem aqui e nem lá. Porque já chegou a hora, e ela vai chegar, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, se você olhar, ele fala da primeira menção, onde Deus se revela como o Pai, e Adão fala sobre isso. Mas
no Antigo Testamento, todas as expressões é de Deus. Deus Yahvé, Deus poderoso, Deus Rafá, Deus Jirê, Yahvé, Tessekenu, né? É todos esse nome. Então, no Novo Testamento, a gente começa a ouvir falar de pai, paizinho, Abba pai, paizinho. Então, quando nós chegamos na igreja, que nós começamos a decidir, nós gostávamos muito da liderança da pastora Séria, do pastor Vanderlei. Depois chegou Daniel Alencar, e aí ele começou a trazer um estilo novo de adoração, então não estava dando mais certo. Então a gente começou a procurar homens que fossem referência para nós, não cobertura espiritual, não, né? Mas era alguém que tivesse os nossos corações. E lembro que nós conhecemos o pastor Raimundo Nonato. E aí começou 1, 2, 3. Tirar o celular aqui. E começou, todo mundo começou. E nós fomos para... Meu irmão, nós saímos de uma igreja muito livre, como eu falei para vocês. E nós fomos para uma igreja, quando caiu uma agulha no chão, se escutava, irmão. Que para bater palma era difícil. Mas sabe por que nós fomos? Por causa de um coração de um pai. De um pai. Porque a nossa geração, quase todas as pessoas, não é porque foram selecionadas para estar aqui no altar apenas. Mas se você perguntar, quase todas, a nossa geração, a minha geração, é uma geração de órfão. E Deus sempre se revelou como um pai. Porque nós vivíamos atrás de coisas que nós não tínhamos. Sabe quem eram os nossos maiores referenciais? Eram os pais dos amigos. Quando ia para a escola, quando ia para uma peneira de futebol, eu lembro, o Leandro contando a história, eu lembro disso. Então eu falei que eu não tenho muita lembrança. Eu lembro de um dia, eu conhecia meu pai, eu conheci ele depois de adolescente, né, antes de me converter, e eu sempre via ele. Meu pai era aquele, todo mundo que fala dele, fala que ele era aquele cara malandrão e tal, gente boa demais, mas todas as vezes que eu via ele, eu falava com ele, né, e já depois de crente, um dia nós íamos jogar uma Copa Norte-Nordeste em Belém de futsal, e eu encontrei meu pai. E meu pai disse assim, olha, eu encontrei ele e falei, minha mãe não tem dinheiro e eu preciso de 60 reais. Na época era muito, né? Hoje é muito, mas na época tá faltando 60 reais. E ele disse assim, olha, que hora que o ônibus sai? O ônibus sai na porta do Cesfa, 11 horas. Ele disse, 10 horas eu estou na porta da tua casa. Eu fiquei esperando até 10, 10 e meia, 10 e 40, o ônibus ia sair 11 e eu fiquei até quase 11. Nunca chegou os 60 reais. Por que eu quero falar isso, irmão? Porque se você vier aqui como o pastor Feitosa disse já de manhã, e não ser intencional com aquilo que você vai fazer depois que você ouvir toda essa mensagem, o ano que vem nós vamos ter que pregar de novo sobre ser intencional. Então, a primeira coisa que eu entendi e que eu descobri, o pastor Nato falou uma coisa que eu tenho falado todo dia na Aliança Jovem, que o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Então a primeira coisa que eu quero que você saia daqui é experimentando. Eu posso passar horas e horas e horas e horas, ou qualquer horas e horas e horas falando de Deus aqui, falando de Pai, falando de paternidade. Mas uma coisa que você precisa é você mesmo experimentar. Salmo 34, versículo do 9 em diante. Provai e vede, provai e vede, provai e vede, provai e vede que o Senhor é bom. Eu posso passar horas falando de uma picanha gorda aqui para você. Eu posso passar horas falando de uma Coca-Cola bem gelada, de um casco retornável. E mesmo assim você não experimentar. Sabe por quê? Porque você tem que ir na fonte e experimentar. Você tem que provar de Deus nesse lugar. Você tem que provar do amor de Deus. E sabe como foi que todas essas coisas foram resolvidas e curadas dentro de mim? Foi olhando para as referências que eu não tinha e recebendo do amor de Deus. Eu lembro que existia uma música do Kleber Lucas, que ele cantava assim: Pai, venho te dizer, pastor Vanderlei gostava de cantar ela, que tu és o meu lugar seguro,
o motivo da minha canção. Pai, com meu coração eu quero te adorar, expressar o meu. Aí ele dizia Abba Pai. Eu não sabia nem o que era Abba Pai, irmão, na igreja. Então um dia eu estava no meu quarto e eu disse: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande com o Pai. Eu nunca tinha saído. O meu lugar mais longe que eu ia era aqui do Jussara, que eu morei a vida no Jussara, lá no túnel de bicicleta, que minha mãe nem sabia. Todo domingo nós ia de manhã. Até roubaram nós no caminho. E um dia eu estava no meu quarto orando, já conheci o Espírito Santo. E eu escutando essa música de Kleber Lucas, Abba Pai, eu falei: Deus, se tu és Pai mesmo, porque a minha referência não é boa com o meu, traz cura sobre a minha vida. E eu quero experimentar esse amor mesmo que muita gente fala. Irmãos, eu não sei se você crê, mas existia algo poderoso naquele quarto simples. E eu sei que era Deus se movimentando ali dentro. E nunca mais, irmão, eu tive oscilação ou dúvida que Deus era meu Pai. E sabe o que eu escutei naquele dia? Me dá teus sonhos. Me dá teus sonhos, me dá teus sonhos, me dá teus sonhos. E eu falei: Deus, eu não posso ser frustrado mais uma vez, porque um sonho de ir bem em Belém eu não tive. E Deus falou: me dá teus sonhos. E eu falei: eu te dou, Senhor. Irmãos, se você perguntar para mim, se eu me arrependi de ter aceitado Jesus Cristo numa segunda-feira, no louvor da Shalom, eu não olho para trás nem um segundo. Sabe por quê? Porque minha vida foi alterada, sabe? De ter filhos, de ter uma esposa, de ter uma casa, de ter um carro. Daí não chega perto de experimentar o amor de Deus. Então, se você quer se sentir valorizado, eu postei esse tempo atrás. Se você quer se sentir honrado, se você quer se sentir motivado, eu quero liberar o primeiro texto para você hoje, que o pastor Feitosa falou aqui de manhã hoje. João 3,16. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Então a maior prova de amor de Deus, talvez a sua referência de pai é conturbada, talvez a sua referência, sabe, até de filho é conturbada, mas eu quero te dizer uma palavra de esperança. Deus, o Deus Todo-Poderoso te amou tanto que entregou seu Filho, sabe, como uma prova de amor, para que você não perecesse, mas para que você tenha vida e a vida eterna. E o desejo de Deus é que você receba desse amor. O desejo de Deus é que você seja tocado por esse amor. O desejo de Deus é para que você experimente esse amor, como o apóstolo Paulo diz, em largura, em profundidade, irmão. Efésios 1, versículo 3 a 6. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor. Efésios 1, versículo 3 ao 6 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, diga em amor,
nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, Deus, o pastor Feitosa já disse esse texto aqui de manhã, e eu vou só reforçar ele para você. Deus, ele nos elegeu. Deus, sabe, em amor nos predestinou para sermos conforme o seu filho. Então, a maior prova de amor que você pode hoje entregar para a sua vida, para você ter na sua vida, é reconhecer esse amor. E a segunda prova é amar, sabe, teus filhos, os teus discípulos, a tua igreja, com propósito. 1 João 4, e eu vou ser rápido. Você já recebeu a maior bênção do mundo, amém? A maior bênção que você poderia ter recebido, você já recebeu. Ele nos abençoou com todas as bênçãos, com todas. 1 João 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. E nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então Deus nos amou primeiro. Deus nos amou. Nós já fomos abençoados com Jesus Cristo. Então eu vou dizer essa frase que eu digo. Então o melhor de Deus ainda não está por vir. O melhor de Deus já veio. Se chama Jesus Cristo. E sabe qual vai ser a segunda melhor coisa de Deus? É quando Ele voltar. O pastor Feitosa começou sua mensagem falando disso. Qual foi a primeira? Ele falou 3 princípios antes de pregar, que Deus está falando com ele. Acenda a candeia, prepare as vasilhas, porque o noivo vai voltar. 1 João 4, versículo 13 ao 16. João 4, versículo 13 a 16. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. O pastor também disse esse texto. Ele quase prega a minha mensagem hoje. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conheçamos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4, versículo 18 a 19. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Então, muitos aqui dentro da igreja aqui, ou em qualquer outro lugar, quando se fala de Deus Pai, ele associa ao seu pai terreno. Então toda uma frustração volta de novo, toda uma decepção. Aí muitas pessoas dizem: eu não creio em Deus, porque se Deus é pai, o diabo é padrasto. Eu tive padrasto também, irmão. Pensa. Os pau de briga que nós pegava dentro de casa.
Então, nessa tarde, a primeira coisa para você ser curado, para você receber a oração poderosa da fé, é você receber esse amor. É você ser tocado por esse amor. É experimentar esse amor. Muitas vezes nós olhamos um Deus e como nosso pai. Eu converso com alguns filhos que o pai ainda é, né? Carrancudo, duro. Aquele velho barbudo com cajado na mão. Então tem muita gente que associa Deus a esse velho barbudo com cajado na mão. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. E no amor não há medo. Então eu não sirvo a Deus porque eu tenho medo do inferno. Eu não amo a Deus porque eu tenho medo do inferno. Eu não estou aqui na igreja porque eu tenho medo do inferno, ou porque um dia eu olhei para todos os meus pecados e fiquei com medo do inferno. Eu adoro a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu adoro a Deus não pelo que Ele pode me dar na segunda-feira, mas eu adoro Deus porque Ele é pelo aquilo que Ele já fez na minha vida, e eu sei aquilo que Ele vai fazer. Eu tenho uma filha de 7 anos, que vai fazer 8 anos agora no final do mês. E ela é muito inteligente, desde 2 anos de idade. E aí nós ia enganar ela assim, dizendo: Ana Beatriz, o que é que tu quer? Escolhe uma festa. O menino de hoje é inteligente, né? Escolhe uma festa, para o papai dar uma festa. Ela, desde 2 anos. O que é que tu quer, Ana Beatriz? Ela, eu quero ir para o SeaWorld. O SeaWorld, eu não sei o que diabo nem é o SeaWorld, minha filha. Tua mãe nunca foi bem aqui no Freitas. SeaWorld, eu quero ir no Kindle. Que diabo é Kindle, minha filha? Aí eu fui ter que pesquisar no YouTube, filho. Fica lá nos Estados Unidos da América. Aí eu falo a frase que eu falo para os jovens: segura o veneno, negão. Então, desde 2 anos até agora, ela nunca teve uma festa. Ela vai completar agora, dia 28 anos. 28, ela vai completar 8 anos, dia 28 de outubro. Mas todos os dias ela fala dessa viagem. E o ano passado nós fizemos uma meta, né? Planejamento familiar. Aquele negócio todo. Se ajoelhamos aqui na virada de ano, nesse cantinho aqui. E minha esposa, nós oramos 3 coisas para Deus. Senhor, minha esposa é bancária, ela precisa de uma prova, porque ela já estava, né, a Ambima, e ela precisava, senão ela ia ser demitida. Senhor, eu preciso passar na Ambima. Ela passou na Ambima. Segundo, que dê tudo certo para a gente ir para um evento que era o Descende, em fevereiro. E o terceiro era que nosso visto fosse aprovado para os Estados Unidos. Chegamos dia 10 de fevereiro, eu olhei para ela dentro de um hotel em São Paulo e falei: nós vamos orar o que agora? Porque todas as nossas metas de 2020 já foram cumpridas. Sabe o que me faz lembrar? Por que eu falo isso, irmão? Para testemunhar, sabe por quê? Porque eu lembro do dia que Deus pediu os meus sonhos. Ele nos amou primeiro. E se Deus quiser, em março, a minha filha vai conhecer a SeaWorld. Eu acho que Ele quer, né? Se não vir outra pandemia. Porque Deus, Ele compra os nossos sonhos, irmão.
A Bíblia diz em Romanos 12 que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Talvez você esteja lutando para viver algo que não é a vontade de Deus para a sua vida agora. Então escolha a vida de Deus que é melhor, escolha os sonhos de Deus que é melhor, escolha a vontade de Deus, porque Deus, Ele já amou você desde a fundação do mundo. Deus já entregou Jesus Cristo por amor a você, e Ele sabe o que é melhor para você. O problema é que você muitas vezes está lutando querendo o melhor para você, e não o melhor de Deus para você. Então escolha a vontade de Deus. Romanos 8, versículo 28, e eu vou encerrar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu Filho, mas o entregou por todos nós, como nós não nos dará com Ele? E de graça todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte, ou matadouro, todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo, irmão. Nem a pandemia que está lá fora ou está aqui dentro agora, sabe? Nem as tribulações, nem as frustrações. Nada desse mundo pode nos separar do amor de Deus, sabe? Nem picuinha, nem confusão, nada pode. Nós precisamos correr com um olhar fixo em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Efésios 3:16, no versículo 20. O apóstolo Paulo orando pela igreja. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Fique em pé. Então a minha oração hoje, irmão, no dia que eu recebi, e hoje eu escutei algo da minha esposa, a gente conversando, e ela disse assim:
Talvez você possa dizer assim, eu falei isso para ela, né? Eu vi uma frase, acho que é das coisas de mulher, essas coisas, né? Mulheres feridas ferem mulheres, né? Mulheres curadas cura mulheres. Aí eu peguei essa frase para nós homens, né? Pais curados curam filhos. Pais doentes adoecem filhos. E minha esposa, eu falei assim para ela hoje, eu não sou o melhor pai ainda. Eu não sou. Eu lembro quando eu fui ter a minha primeira filha, irmãos. Eu cheguei para o pastor Ricardo e para o pastor Nonato, eu falei, eu estou com medo. Eu tinha medo de pegar minha filha no colo. Eu tinha medo, sabe? De não saber. Mas sabe de uma coisa? Eu lembrei de tudo aquilo que Deus já fez por mim. E eu lembrei de todas as referências que eu tinha de pai, irmãos. Eu lembrei do pastor Ezi falando aqui no púlpito. Eu lembro de todos os homens, sabe? Eu lembro. Eu lembro de todos os pais pegando os filhos. Então eu falei, é fácil. É tão tal que num dia o pastor Nonato, já depois de filho, ele falou assim, vamos consagrar as crianças. Ele falou, meu filho, tu sabe pegar em criança? E eu falei assim, ele nem sabe que eu tinha medo de pegar na criança. E um dia eu cheguei para ele, eu falei, pastor, eu tenho medo de ser pai. Ele, meu filho, deixa de besteira. Deixa de besteira. Você é um bom pai, você é um bom esposo. Mas sabe como é que eu aprendi, irmãos? Sendo intencional, vendo os pais pegar os filhos no colo. Então, você não vai receber uma oração aqui para, uau, o Senhor me ensina, porque eu não tive um pai para me ensinar. Comece a olhar para as referências que estão do seu lado. Comece a olhar para os homens que são referências do teu lado. Tem coisas boas aí, tem coisas ruins aí. Mas pega as coisas boas e diz, eu quero ser parecido com eles. Eu quero ser parecido com eles. E sabe, a igreja, eu falo isso, para onde eu vou? Aqui é um lugar de dar destino para as pessoas. O pastor falou isso hoje de manhã no Nato, na hora que ele orou. Aqui é um lugar, a igreja é um lugar de dar destino para as pessoas. Sabe, o pastor Feitosa falou isso hoje. Se os homens hoje se levantar, talvez não seja o bambambam do pai que dá tudo, que tem tudo que tem, sabe? Mas se levantar hoje para ensinar a nossa geração de como ser um pai, de como ser um esposo, sabe? As futuras gerações serão abençoadas se Jesus não voltar. A palavra do Senhor diz que uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. Então, sabe, desperte hoje a paternidade de Deus na sua vida, sabe, talvez você ainda esteja, o pastor já orou aqui, orou pelos filhos, orou pelos pais, mas talvez você ainda diz, pastor, eu tenho medo. A minha oração hoje, sabe, é para que você experimente o amor de Deus, como o apóstolo Paulo ora. Eu oro, sabe, para que você compreenda o amor de Deus em largura, sabe, o amor de Deus em profundidade. Irmãos, eu tenho medo. Eu olho para os meus filhos todo dia e digo, Senhor, eu retiro a maldição de filho de pastor. Eles vão viver o propósito do Senhor. Quase todos os dias eu vi o pastor Clímaco aqui. Quase todos os dias eu oro pelo Lincoln, pastor. Quase todos os dias eu oro pelo Lincoln. Eu acho ele sempre pelo Twitter. E eu oro por ele. Eu vi ele aqui no bebedouro. Quase todos os dias eu oro por ele. Quando eu abro o Twitter que eu vejo, eu oro por ele. Essa é intencional. O pastor Clima que está aqui. O filho dele está meio afastado. E eu oro quase todos os dias. Deus sabe, eu oro. Quando eu entro na minha sala ali, que eu tenho meu tempo, eu olho o
Twitter, Instagram, eu vejo alguma frase dele, alguma coisa, eu vou lá e oro por ele. Paternidade é intencional, ok? Não vai vir um anjo aí dizendo, vou te fazer um pai agora. Não. Vai pegando as referências. Como eu falei para vocês, os meus heróis estão aqui dentro de casa. Meus heróis não estão no YouTube. Meus heróis não estão com 10, 50 mil, 1 milhão de seguidores. Meus heróis estão aqui dentro de casa. Homens que têm 40 anos de casado com a mesma mulher, irmão. Pastor Ezi tem quantos anos? Ele falou, e quantos anos de casada? Os 50 e 48 de casado, 49. Eu vou olhar para quem, irmão? Para um menino que tem 15, que casou esses dias. Eu vou olhar para um homem desse. Dizer, Senhor, eu quero as coisas boas desse casamento aí, Senhor. Então, a minha oração hoje é para que você experimente esse amor, irmão. A religião, ela vai cansar você. Os homens vão frustrar você, porque são homens. Mas se você receber desse amor, se você perguntar assim, eu falei isso esses dias, se você, Joane, já se frustrou já, meu irmão? Já ficou com raiva de pastor já? Já ouviu de pastor que não, isso daí não tem mais jeito? Eu já ouvi, irmão, de pastor. Mas graças a Jesus Cristo, é o seu grande amor. Foi Ele que sangrou por mim. E você precisa retribuir hoje esse amor. Assim como Ele se deu, você precisa retribuir esse amor se entregando agora para Ele, corpo, alma e espírito. E provando desse amor. Provar e vede. Provar e vede. Então minha oração hoje é para que você... O pastor Vanderlei disse que ia ser um negócio aqui, né? Eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Para que você seja tocado por esse amor. Para que você tenha uma experiência com esse amor. Talvez você não vai sentir o teu quarto estremecer. Talvez você não vai sentir tua cama baixar. Mas sabe, dentro de ti vai vir uma convicção que você é filho. Que você é amado. Que Deus escolheu você. Que o amor de Deus está sendo derramado. E sabe, e a única coisa que você vai ver é lágrimas. Eu só consigo expressar hoje aqui com lágrimas. Com lágrimas, sabe, o grande amor do Senhor por nós. Sabe, hoje você, como o pastor Nonato disse, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir coisa que eu não ouvi há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Então nós vamos acelerar o processo muito rápido, irmão. Então fecha os teus olhos. Comece a orar pedindo, Deus, eu quero receber desse amor.